É isso aí, galera. Tamo junto mais uma vez. Isaías Oliveira na área. Que Deus abençoe a todos que tinham um tempinho para acompanhar o nosso canal. Hoje estamos de volta com a nossa série de caminhões abandonados repousando o Brasil. Galera, 90% dessas imagens estão enviadas pelos próprios inscritos do canal na nossa página do Facebook, QRA Oliveira 22. Só pesquisar, você vai achar. Ali tem a opção de mensagem, onde você pode mandar imagens para mim com a localização e eu darei os devidos créditos, como eu sempre faço durante o vídeo. Pelo que me foi informado, nenhum dos veículos aqui citados está disponível à venda. É mais um vídeo de curiosidade para vocês, mostrando a triste realidade de vários cargueiros espalhados pelo Brasil afora. Bora para o nosso vídeo. Imagens exclusivas enviadas por Gilney Amarillo, mostrando a triste realidade que esse belo exemplar de Fiatão 190 dos anos 80 se encontra. Infelizmente abandonado como algo sem valor, desprezado, jogado à própria sorte, às margens da BR-230, próximo da barragem hidrelétrica Belo Monte, no município de Vitória do Xingu, no estado do Pará. É realmente muito lamentável ver um Fiatão como esse nessa situação, né, meus amigos? Como se fosse algo sem valor, abandonado como um lixo às margens de uma rodovia. Uma imagem realmente revoltante, compartilhada no grupo Abandonados BR por Na Trilha dos Trilhos. Mais um belo exemplar de Fenemê, esse modelo 180, ano 1974, abandonado há muitos e muitos anos, dentro de um pátio, abaixo de uma árvore. Como dá para reparar nos vidros e na lataria, há muitos anos nessa situação lamentável. E por incrível que possa parecer, apesar de bem suja a sua cabine, ela parece estar em ótimo estado, sem marcas de ferrugem, sem podres ou sem buracos. Abandonada em alguma cidade, no estado de Minas Gerais. Infelizmente não foi preciso a informação sobre a cidade, mas assim se encontra até os tempos atuais. Imagens exclusivas enviadas por Eliese Tierling, mostrando mais um clássico belo exemplar de Fiatão 190. Esse numa configuração bem bacana, trucado e na prancha, meus amigos, que, como dá para reparar, abandonado num canto, num matagal, já há muitos e muitos anos. Essa joinha rara se encontra em total estado de abandono na cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná. Por mais que possa parecer ser difícil reerguer um veículo como esse, às vezes uma pequena atualização de mecânica e um tapa na chapeação já seria o suficiente. Mas esse é abandonado. Não se sabe se é motivo de inventário, espólio ou algum outro problema que a gente não sabe, mas assim se encontra até os tempos atuais. Imagens enviadas por Lucas Diniz, mostrando a triste situação desse belo exemplar de Chevrolet Boca de Sapo. Um guerreiro da velha guarda, né, meus amigos? Provavelmente o modelo 6500, na configuração de caminhão de rodado grande, toco. Abandonado sobre uma calçada às margens de uma rua. Eu acredito que provavelmente numa fila para uma reforma, para uma restauração. Esse belo exemplar se encontra nessa situação na cidade de Belo Horizonte, no belo estado de Minas Gerais. Mais um belo exemplar de um clássico da velha guarda, dessa vez enviada por Luciano Paquese, um Chevrolet Brasil 6500 com mecânica operacional de época. Galera, acredito que esse veículo ficou muitos anos parado no mesmo lugar e foi recentemente retirado do seu local de repouso e encaminhado para essa oficina para um possível projeto futuro. Na última imagem das 3 aqui enviadas,
vai ter o nome da onde está, tá? É Chip Premium, manutenção eletrônica de veículos diesel, que também tem um telefone na placa, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato para saber mais informações. Hoje se encontra à espera de uma possível reforma no município de Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul, um Chevrolet Brasil modelo 6500. Realmente merece voltar ao tapetão. Registro feito por Marcos de Lima. Para a galera que critica, fala que só caminhão mais antigo fica abandonado por ser pouco eficiente, por ter pouco serviço. Aí ó, exemplar de Hyundai HR, modelo provavelmente meados de 2012, acredito eu, pelo modelo de cabine, algo em torno disso, um pouco a mais, um pouco a menos, de repente, parado já há muitos anos nesse mesmo lugar, abandonado à própria sorte, no município de Recife, no estado de Pernambuco. E aí, quais seriam os possíveis motivos de um HR estar abandonado nessa situação? Onde eu trabalho, por exemplo, é uma distribuidora de alimentos. Nós temos vários agregados, vários HR mesmo. Nós devemos ter uns 30 ou 40 HRs diferentes na configuração de baú. E esse parado aí, abandonado à própria sorte. Imagens enviadas por Oswaldo Gomes. O que dizer dessa cena, né, meus amigos? Um Fordão de respeito, modelo F13000. Acredito que ele foi trucado aí no decorrer da sua vida e não seja original assim de época. É um belo exemplar de caminhão Ford bicudo, que poderia hoje estar trabalhando tranquilamente, sustentando várias famílias. Esse belo exemplar se encontra em estado de abandono em um sítio no município de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. Como todos sabem, eu sou um fã, né, de Ford bicudo, de Scania bicudo, os caminhões bicudos que hoje em dia já não existe mais. Lamentável encontrar um Fordão trucado como esse, parado no tempo. Um registro impressionante, realizado por Augusto Mota, mostrando a realidade cruel que está vivendo esse belo exemplar de Fordão. Possivelmente um modelo Ford F600, F11000, algo em torno disso. Um Ford bicudo de respeito em uma situação lamentável. Como dá para reparar nas próprias imagens, a vegetação já tomou conta de tudo, de forma que ela acabou com a carroceria do veículo. Provavelmente por alguma fresta ali da cabine, entrou vegetação para dentro da cabine, já está saindo pelos vidros. Tá uma situação realmente bem inusitada, difícil de acreditar que está acontecendo, mas sim, se você não cuida, a terra toma conta de volta, né? Diz que tudo se acaba na terra, tudo inicia na terra e tudo se acaba na terra, e essa é a situação desse Fordão, abandonado à própria sorte há muitos e muitos anos, localizado no município de Porto Feliz, interior do estado de São Paulo. E por mais difícil que possa ser você acreditar, ele funciona, o motor liga normalmente, tá? Não se tem mais informações se está disponível à venda ou qual o motivo desse abandono, só que assim se encontra até os tempos atuais. Registro realmente impressionante, feito por Luciano de Souza, mostrando a triste realidade de dois belos exemplares. Um exemplar incrível de FNM 180, numa configuração que parece ser um silo. Se você sabe, já comenta aí abaixo, ou Esgotec, algo do tipo, já faltando várias peças, inclusive a sua mecânica e também um cavalinho 190. O cavalinho 190 está funcionando e às vezes roda, mas a maior parte do tempo fica estacionado junto a esse 180. Ambos veículos localizados na cidade Abadiânia, no estado de Goiás. Mais uma imagem incrível, dessa vez compartilhada por Oswaldo Gomes, mostrando a triste realidade desse ex-militar.
Tratando-se de um belo exemplar de GMC CCKW 6x6 por volta do ano 42, com motorzão de 6 cilindros a gasolina, que hoje infelizmente se encontra em estado de abandono já há um bom tempo, localizado na cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Galera, mesmo no estado que ele se encontra, esse veículo custa uma fortuna. Mais um belo exemplar, dessa vez de Mercedes-Benz 1113, teto alto, baú e trucado. Registro feito por Nicholas Stammer. Um belo exemplar mesmo, que vale um bom valor no mercado hoje em dia. Infelizmente abandonado, repousando na Praça Benedito Calixto, já vandalizado do tempo, cheio de pinchações, há muitos e muitos anos nesse mesmo lugar, localizado no município de São Paulo, capital. Foto feita por Werner Caver, mostrando um belo exemplar de Internacional NV184, ano 1961. Realmente uma raridade, né, meus amigos? Parece que ele já está abandonado há um bom tempo dentro de um ferro velho. Esse belo exemplar encontrava-se ou encontra-se em estado de abandono na cidade de João Monlevade, Minas Gerais. Registros impressionantes feitos por Anderson Dalla Brida. O que falar, né, meus amigos? Vários exemplares impressionantes. Dentre eles, um Fordão F600 lindo, maravilhoso, meados dos anos 60. Um Fenemê 180, que a vegetação já tomou conta de praticamente todo o chassi e parte da cabine. Um exemplar de trator que eu não soube identificar qual o modelo, e o que me parece ser um exemplar de 1113 de cara preta, meus amigos. Ambos veículos em estado de abandono, dentro de um pátio, no município de Santo Antônio do Sudoeste, no estado do Paraná. Registro feito por Oscar Serafim, deixa eu ver qual é o nome aqui, Serafim Valandro, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá no final da rua fica a Medianeira, né, que é tipo uma avenida, uma SC, eu não tenho certeza, a gente até pode dar uma olhada juntos ali do que. Há quem comente ali, né, no post que eu vi, é que quem comprar esse lugar provavelmente leva a F350 de brinde, tá, galera? Vários telefones aí de imobiliárias, caso você queira saber um pouco mais, ou se a caminhonete vai junto na possível compra, né? O muro aqui também já se foi, ó. Bacana, tá, galera? Fica bem na esquina aí de uma avenida. Gostei. E tá lá ainda, hein? Diz que tá há 15 anos nesse mesmo lugar aí. E o espaço está disponível à venda. E a F350 tá ali, paradinha com a sua carroceria de carga seca. Com imagens de O Olheiro, caçador de carros. Tá? Se você procurar no Facebook, é O Olheiro, caçador de carros. Ele vai ter mais informações sobre esse veículo. Um belo exemplar de Ford F600, meus amigos. Um carro realmente bacana. Originalmente a gasolina, mas atualmente se encontra com motor OM352 do 1113 diesel, né? Não cadastrado no documento. Dizem que esse caminhão trabalhou muitos anos em uma adega na cidade de São Roque e hoje, de certa forma, está disponível para venda na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, e o seu proprietário pede o valor de R$22 mil. Contato O Olheiro, caçador de carros, no Facebook. Bacana, tá, galera? É um carro bem incrível assim, muito bonito mesmo. Tá parado há um certo tempo, tá com motor a diesel, tem que legalizar o motor a diesel nele ou botar de volta o motor a gasolina. Legal, Ford F600 em Sorocaba, São Paulo. Imagens realmente incríveis enviadas por Fábio Maragon. Galera, uma frota inteira de tratores, meus amigos. São mais de 20 tratores em estado de abandono já há muitos e muitos anos. Esses tratores se encontram nessa situação lamentável
na fazenda Cerro Coroado, na cidade de São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Não me foi informado o motivo dele estar assim. Eu não sei se foi renovação de frota ou teve problemas financeiros no meio, mas assim se encontram até os tempos atuais. Registro exclusivo enviado por Paulo Daros, mostrando um belo exemplar, dessa vez de Chevrolet Custom modelo 12.000, ano 1991. Quem lembra, né? Tinha modelos a diesel e modelos a álcool. Esse é o modelo a diesel, tá, galera? Pelo que me foi informado, até que o dono de certa forma vende, mas pedindo o valor de R$35 mil nele, sendo que a FIP desse veículo em perfeitas condições é R$26 mil, vai ficar muito tempo com esse veículo. Esse belo exemplar, enquanto isso, se encontra em estado de abandono no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Registro enviado por Oswaldo Gomes. Galera, eu sei que é um Fordinho, acredito ser dos anos 20, ano 30. Se você sabe qual é o modelo desse Fordinho, ou qual seria a sua nomenclatura, eu sei que tem modelos A, modelos B, modelos T, eu não tenho certeza de qual é. O proprietário desse veículo não disponibiliza a venda, tá, meus amigos? É um belo exemplar que se encontra em estado de abandono há bastante tempo em um sítio na região de Sorocaba, no estado de São Paulo, não disponível à venda. Bom, galera, para impressionar vocês de uma forma incrível, meus amigos, com imagens enviadas por José Luiz Carmo. Galera, esse aqui é um Scania 113H cavalo toco, ainda engatado numa carreta muito estruturada. Eu acredito ou que era uma carreta graneleiro muito boa, ou era tipo uma carreta de transporte de gases, algo do tipo, porque esse veículo está nessa situação, nesse mesmo lugar, em uma propriedade privada, para deixar claro para vocês, há mais de 20 anos, galera. É uma situação realmente bem inusitada, com um veículo tão quisto hoje em dia, né, meus amigos? E a fazenda é da Pirela e fica na cidade de Marituba, na zona metropolitana de Belém, no estado do Pará. Há pelo menos 20 anos nessa situação lamentável, tá, galera? Em estado de abandono total, jogado, abandonado à própria sorte. Eu sei que algumas pessoas vão tirar conclusões que pode ser um veículo roubado, mas não, galera, não é um veículo roubado, é um veículo que estacionou ali e ali está até os tempos atuais. Registro feito por Bruno Modesto, mostrando a triste situação desse belo exemplar de Scania 112H. Um cavalinho mecânico de respeito, também tem muito valor no mercado atual. Um modelo toco desse cavalinho, sem o seu diferencial, sem o seu cardan. Desculpa, galera, mas se ele tivesse esperando por manutenção, a parte de trás do chassi estaria no mínimo em cavaletes ou em um macaco hidráulico, algo do tipo. E nenhum dos casos está acontecendo aí, somente em estado de abandono, no canto de uma rua, na cidade de Iracemópolis, no estado de São Paulo, à espera de um milagre. Mais um registro incrível, dessa vez feita por Divino Gomes da Silva, mostrando o que para mim eu conheço como pratrola ou moto niveladora. Me corrige se eu estiver errado aí nos comentários, porque eu não sou especialista em máquinas pesadas. A única informação que eu tenho sobre esse veículo é que ela se encontra em estado de abandono há muitos e muitos anos, galera.
localizada no município de Aliança, no estado de Tocantins, mais um à espera de um milagre. Registro feito por Marquinhos Medeiros, mostrando um belo exemplar de Chevrolet de meados dos anos 1958. Algo em torno disso, um pouco a mais ou um pouco a menos, com seu motorzão a gasolina, também conhecida como boca de sapo. Mais ao fundo podemos reparar um belo exemplar de Chevrolet Brasil modelo 6500. Todos os veículos estão em estado de abandono há muitos e muitos anos, não disponíveis à venda. O proprietário não vende, algumas pessoas já passaram lá e eles não vendem, preferem deixar como está, no município de Tupanci, no estado do Paraná. Mais um registro impressionante, dessa vez feita por Leandro Porfírio, mostrando a triste situação de 3 clássicos da velha guarda, sendo 2 Ford F-75 e também um Jeep, ambas, se não me falha a memória, produzidas pela Ford entre os anos 60 e os anos 70, em estado de abandono já há muitos e muitos anos, à margem de uma rua na cidade de Milhã, no estado do Ceará. Mais uma joinha do tapetão, dessa vez enviada por Oswaldo Gomes. Um belo e clássico exemplar de Jacaré Scania 111, meus amigos. Um caminhão de respeito, né, galera? Com um teto top line de um gosto um tanto quanto duvidoso. Olha, vou confidenciar para vocês aqui que já vi vários projetos de top line em Jacaré, mas sinceramente esse tá entre os piores, tá? Só não é o pior que uma vez tinha um que eu vi que era literalmente um quadradinho em cima assim, sem um menor ângulo assim, tá? O que eu não gostei muito nesse caso aqui foi esse bonezinho que ficou para a frente da cabine, né, galera? Ficou meio estranho, né? Mas essa joinha rara já se encontra abandonada há muito tempo. Mais um projeto que o proprietário desistiu e está localizada no município de Betim, no estado de Minas Gerais. Sim, meus amigos, são imagens realmente revoltantes. Tratando-se de um exemplar impressionante de Volkswagen que o Carlos José enviou para nós. O modelo Tractor 18310, meus amigos. Dá para acreditar numa coisa dessa? Eu acredito que esse ainda era um cavalinho mecânico e não um trucado. Mas teve o seu chassi cortado, a mecânica retirada, a cabine totalmente depenada. E o pior de tudo é que estruturalmente a cabine ainda está boa. Mas esse veículo se encontra em estado de abandono no município de Paulista, no estado de Pernambuco. Imagens realmente impressionantes, enviadas por Mauro Machado, mostrando um clássico e raro exemplar de Gurgel G800. O G800, para quem não conhece, tá? É na verdade o E400 com a motorização a gasolina e a álcool 1600, derivado da Volkswagen Kombi. Teve a sua produção entre 82 e 88. Hoje esse em estado de abandono, já há vários anos, um veículo tão valioso nos tempos atuais, na praia de Cambuco, na cidade de Caucaia, a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, à espera de um milagre. Galera, eu até peço desculpa aí por ter me prolongado um pouco nesse veículo, é que é tão difícil de encontrar algo parecido hoje em dia, e encontrar uma raridade como essa nessa situação, e muita gente não sabe a história, eu prefiro contar, porque cultura se passa adiante. Registro feito pela página do Facebook Dodge Abandonados Brasil, mostrando a triste realidade desse belo exemplar de Dojão D700, ano 1972,
ainda na configuração de caçamba basculante, que infelizmente se encontra em estado de abandono há muitos e muitos anos, meus amigos. Localizado na cidade de Mococa, no estado de São Paulo. Não se tem mais informações de possível venda ou não, só que assim se encontra até os tempos atuais. Muitos de vocês já devem ter percebido, né, que na verdade os caminhões Dodge sumiram do mercado, né, e muita gente não sabe o que aconteceu, na verdade, né. Vou dar uma explicação bem rápida assim para vocês. Em meados de 1979, a Dodge teve 67% das suas ações vendidas para a Volkswagen do Brasil. No próximo ano, 1980, a Volkswagen arrematou o restante, ficando com 100% da Dodge do Brasil. Assim, naquela época, a Dodge do Brasil, na verdade, era Chrysler Dodge, ou Dodge Chrysler, não me lembro bem a ordem do Brasil, tá? E ela assumiu 100% dos caminhões, já lançando o primeiro Volkswagen no ano de 1981. Por isso que não tem muitos Dodge abaixo desse ano, tá? Os primeiros Volkswagen foram o 11130 e também o 13130, ambos lançados em março de 1981, apenas um ano após eles terem adquirido 100% da Dodge, agora Volkswagen Caminhões do Brasil. Registro feito por Gilmar Weinert. Galera, o que dizer dessa cena, meus amigos? Me diga aí o que vocês acham. E se você também consegue identificar qual é a precisão de qual é o veículo que nós estamos falando. Será que é uma 32, uma 33 ou uma 34? Mas sim, uma mula de respeito, meus amigos, que infelizmente hoje se encontra em estado de abandono já há alguns meses. Você pode reparar os seus vidros, né, que já está difícil de ver por dentro, a parte do teto, do quebra-sol, do capô, de certa forma já esverdeada de ficar parada nesse mesmo lugar. Essa joinha rara se encontra em estado de abandono no município de Sara, aqui mesmo ao sul do estado de Santa Catarina. Galera, às vezes eu fico assim, vendo alguns comentários, né, nos vídeos dos canais, e muita gente às vezes olha para uma mula como essa e fala que é muriçoca, tá? Mas assim, muriçoca, cavalinho mecânico não é, tá? O que é muriçoca? Muriçoca, a regra real para muriçoca é todo veículo sem quinta roda. Então 1620 é muriçoca. Essa 32, 34, se ela fosse trucada ou bitruque, seria uma muriçoca, tá? 1113 é a muriçoca. Todo caminhão sem quinta roda é considerado uma muriçoca. Essa é a distinção real de muriçoca no ramo de caminhões. Imagens realmente revoltantes enviadas por Werner Kiefer, mostrando a triste situação que esse belo e clássico exemplar de Fenemê se encontra, meus amigos. É difícil precisar o seu modelo, pode ser que ele tenha sido um 190 ou um 210 cavalinho que foi transformado em caçamba basculante, ou também pode ser que ele realmente de fábrica seja um Fenemê 180. Está nessa situação, em total estado de abandono, já há muitos e muitos anos, localizado no município de Açaí, no estado do Paraná. Imagens enviadas por Geraldo Oliveira, retratando a triste realidade que esse clássico exemplar do tapetão se encontra. Um belo exemplar de Scania Jacaré. É difícil precisar qual modelo é essa distância. Pode ser que seja o 110, pode ser que seja o 111 ou até algum modelo anterior a esse. A única coisa que sabemos é que ele se encontra em estado de abandono no meio de um campo já há muitos e muitos anos, localizado no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Imagens enviadas por Rudimar Gomes. Galera,
Nessa imagem aqui, ele retratou o caminhão que o falecido pai dele trabalhava anos e anos atrás, tá? E depois de um certo tempo ele ficou parado aí nesse campo. Ele trabalhou muitos anos puxando argila em uma cerâmica na cidade de Ibiporã, no estado do Paraná. E do nada o dono do caminhão, onde o pai dele era empregado, deixou o caminhão nesse lugar aí. Como vocês podem reparar também, essa já é uma foto antiga desse D11 aí, que foi tirado no tempo que a câmera fotográfica era de filme ainda, e não se tem mais informações sobre esse caminhão. Só ficou a lembrança mesmo de tudo que aconteceu, das histórias na região de Londrina, no estado do Paraná. Registro feito por Hamilton Souza, mostrando mais um clássico da velha guarda, né, meus amigos? Que coisa mais linda! Um Fordão F600 na configuração de boiadeiro, né, para transporte de animais. O ano é 1964, galera. Ali em cima está escrito Fazenda Macuna, né? Pesquisei um pouquinho e diz que tem ou tinha, né, um produtor aí, mas parece que encerrou essas atividades mais ou menos na época aí dessa foto, meados de junho de 2022. Esse belo, é belo porque eu realmente acho bonito a cabine dele. Pode não estar em seu melhor estado de conservação, mas eu não consigo tirar o brilho desse caminhão. Abandonado já há um bom tempo na cidade de João Dourado, no estado da Bahia. Mais um registro incrível, dessa vez feita por Antônio A.S. Júnior. Galera, o que dizer dessa cena, né, meus amigos? Um Mercedão daqueles, modelo 1938, cavalo trucado. Um caminhão que tem bastante valor no mercado, apesar de muitas pessoas preferir o modelo 1935, não desvaloriza o 1938. Um caminhão bem robusto, com cerca de 380 cavalos de potência, e esse ainda era trucado. A sua cabine em perfeitas condições, já faltando algumas rodas, inclusive o eixo dianteiro. Provavelmente a sua mecânica também já não esteja no lugar. Não se tem muitas informações sobre esse veículo, só que infelizmente se encontra em estado de abandono já há alguns anos, em uma cidade no interior do estado de São Paulo. Olha, eu sei que caminhão é algo inanimado, né, que não tem raciocínio assim, mas dá pra gente imaginar como adoradores de caminhão. Pô, uma 1938, um caminhão que fez muito sucesso em seu ano de lançamento, que ficou no mercado durante bastante tempo, rodou o Brasil inteiro, provavelmente os países do Mercosul junto, e agora jogado num pátio em meia vegetação, como se fosse algo sem valor. É difícil da gente engolir uma coisa dessas, né? Provavelmente tenha problemas judiciais, bloqueios bancários, eu realmente não sei e também não foi informado. A única coisa que sabemos que essa é a situação atual, que ela se encontra até hoje. Registro feito por Ricardo Albino, mostrando a triste situação que esse exemplar de Mercedes-Benz 1113 se encontra, meus amigos. Como dá de reparar na própria imagem, o modelo toco dele já no chassi, de teto alto e cara preta. Eu sempre destaco essa possibilidade de cara preta, porque a segunda variante do 1113, ele era de teto alto e frente simples, tá, galera? Essa joinha rara se encontra em estado de abandono já há alguns anos, localizado no município de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia, à espera de um milagre. Imagens enviadas por César Galvão. Olha que raridade, meus amigos! Vocês estão diante da imagem de um ex-combatente da Brigada Militar. Um caveirão produzido a partir do Mercedes-Benz 1113.
Um blindado de respeito, né, galera? Infelizmente, hoje em dia, já se encontra em estado de abandono há alguns anos. Provavelmente já foi vendido como sucata ex-militar. Eu não tenho mais informações, infelizmente, sobre esse veículo. Só que ele está nessa situação na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Realmente eu acredito que mereceria uma restauração, mereceria estar em um museu, mereceria fazer parte de coleções, né, galera? Mas assim se encontra até os tempos atuais. Imagens exclusivas enviadas por André Teixeira, mostrando mais uma vez a triste realidade que um clássico do tapetão se encontra, meus amigos. Eu não consegui definir exatamente se trata de um modelo 210 ou um 190. Eu sei que aqui no canal tem vários especialistas em Fenemê, Fietão, Alfão, que vão poder precisar para nós nos comentários. Conto com o apoio de vocês. Essa joinha rara do tapetão se encontra em estado de abandono, à espera de um milagre, localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Imagens exclusivas enviadas por Anderson Frata da Silva. Galera, nosso vídeo está começando realmente muito empolgante, né, galera? 2 clássicos Fenemê, meus amigos, 2 180, galera. Esse primeiro exemplar já bem judiado do tempo e parado há muito tempo nesse mesmo lugar. Galera, aquele lá no fundo, lá que parece ter uma pessoa na frente ali, não é nada mais, nada menos que um Fenemê no quarto eixo, meus amigos. Dá para acreditar numa coisa dessa? Quarto eixo seria como se fosse um pérola negra ali do Vanderlei, sabe? É uma coisa de outro mundo encontrar 2 clássicos desse nível nessa situação. Ambos em estado de abandono já há um bom tempo, localizados na cidade de Formosa do Oeste, no belo estado do Paraná. Mais um belo registro, dessa vez feita por Werner Kiefer, mostrando um clássico do tapetão, um substituto das cabines Fenemê Alfa, um modelo Fiat 190H, lançado no final dos anos 70, mais precisamente em 79, para a linha de produção nos anos 80. Essa joinha do tapetão se encontra em estado de abandono já há um bom tempo, encostado no canto de uma oficina na cidade de Açaí, no estado do Paraná. O que dizer dessa imagem, né, meus amigos? Um exemplar impressionante, enviado pelo José Luciano. Um clássico, para mim é um clássico. Pode me chamar de lasanheiro, pode falar o que quiser, mas é uma questão de gosto pessoal. E eu sei que um jacarezinho 111S tem o seu valor. Essa joinha rara, ainda engatado numa carreta graneleira de 3 eixos, se encontra em estado de abandono já há um bom tempo, meus amigos. Bem lamentável essa situação. Jacarezinho para carro de passeio, jacarezinho para botar no push de container vazio. Tem muitas finalidades ainda com um belo exemplar como esse. Mas esse, infelizmente, se encontra à espera de um milagre na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba. Mais um registro impressionante e um tanto quanto inusitado, feito pelo nosso amigo Oswaldo Gomes, mostrando o que sobrou desse exemplar impressionante de Scania 112. Um caminhão no topo. As primeiras versões dele pode facilmente chegar até o valor de R$60 mil. Esse já depenado, sendo deteriorado de ficar parado no tempo, em estado de abandono já há muitos e muitos anos, localizado no município de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso, sem uma previsão de volta ao tapetão, somente abandonado à própria sorte, como se fosse algo sem valor. Olha aqui, amigo Isaías, subida da Serra do Maroto, em Gravatá. Descobri isso aí para seu canal, como eu falei,
no meu canal aí de tudo um pouco, né? Que não tem nada a ver com você, mas eu sou amante de caminhões antigos, abandonados, sou fã do teu canal aí, dos teus canais. E digo a todos para se inscreverem sim, que você merece, cara, você é o cara. Então olha aqui, situação aí amanhecendo aqui na Serra do Maroto, em Gravatá, Pernambuco. Aí estou mostrando aqui para você ver as condições. Como eu prometi, onde eu andar que tiver caminhão, carro abandonado, eu vou colocar para você aqui, beleza? Esse aqui é vigiado, ó, 24 horas. A situação dele. Com imagens de Eduardo Alvarenga Cruz. Meus amigos, vocês não têm ideia do que vocês estão vendo. É simplesmente um raro exemplar de International Flat Star. É uma série de caminhões produzidas entre 62 e 77 pela empresa International Harvester. Galera, essa joinha rara do tapetão, muito difícil de se encontrar, se encontra em estado de abandono há muitos e muitos anos, meus amigos. Ele está literalmente jogado no meio do mato e a vegetação aos poucos vem retomando seu espaço. Está nessa situação lamentável na cidade de Mato de Dentro, no estado de Minas Gerais. Mais um registro exclusivo, dessa vez feita por nosso inscrito Alexander Trevisan, mostrando um Fordão numa configuração bem distinta, né, meus amigos? O que dizer dessa cena? Um Fordão bicudo, provavelmente pela frente deve ser tipo um F600, algo em torno disso, na configuração de bitoneira, né? Muito inusitada essa imagem. Mas essa joinha já se encontra em estado de abandono há um bom tempo. Pelo que me foi informado, o caminhão ainda roda, tá, galera? Funciona normalmente, mas já não sai desse lugar há alguns anos. Localizado no município de Itaí, no estado de São Paulo. Com imagens de Leandro Roberto. Galera, realmente impressionante o estado que se encontra esse Mercedes-Benz 1113, meus amigos. O modelo de cabine de teto alto, um caminhão trucado com monte, galera. Como chegou nessa situação, né, meus amigos? Em estado de abandono já há muitos anos, como eu já falei em outras ocasiões, jogado na rua, como se fosse algo sem valor. Localizado no município de Bauru, no estado de São Paulo. Lamentável mesmo essa situação. Com imagens de Douglas Correia e suas andanças por aí, ele encontrou esse cavalinho Fiatão 190H em estado de abandono no fundo de uma oficina, galera. E o mais interessante de tudo é que não é nada mais, nada menos que um cavalo mecânico Fiat 190H trucado, meus amigos. É um modelo bem raro de se encontrar do H e está em estado de abandono, localizado no município de Palmital, no estado de São Paulo. Imagens enviadas por Leandro Porfírio. Galera, normalmente a gente encontra, né, abandonado vários caminhões dos anos 60, dos anos 70, até alguns dos anos 80. Mas, sinceramente, como é difícil de acreditar que alguém pode deixar em estado de abandono um Scania T113 HW 360 das suas últimas versões. Como assim as últimas versões, Oliveira? Galera, esse é o Scania 113 Topline. É um modelo de teto alto com 360 CV de potência. Esse caminhão se encontra em estado de abandono já há um bom tempo, localizado no município de
de Iguatu, no estado do Ceará. Uma situação realmente lamentável. Com imagens de Márcio Lusato. Mais um clássico do tapetão, né, meus amigos? É bem difícil encontrar um desses nessa configuração hoje em dia. E um desses original de época em estado de abandono mais ainda. Que é um Chevrolet Brasil modelo 6500. Sei que ele está em estado de abandono há muitos e muitos anos. E está localizado dentro de um mato. Localizado na cidade de Protásio Alves, no estado do Rio Grande do Sul. Você consegue reparar que por mais que ele esteja há muitos anos nesse mesmo lugar, a lata se mantém, né, galera? É incrível. Sim, ó, eu sempre falo para a galera mais jovem, se você puder conversar com os velhos choferes de antigamente, vá lá e converse um pouquinho. Escute. Sim, ó, eu faço faculdade de tecnologia hoje, de análise e desenvolvimento de sistemas. Mas o meu grande sonho de vida foi estudar história, porque a história nunca acaba, é muito bom mesmo. Registro feito por Wallace Simpson, mostrando a triste situação que esse clássico exemplar de Internacional N184 se encontra, meus amigos. Abandonado há muitos e muitos anos, localizado no pátio da prefeitura de Barra da Graça, no estado de Mato Grosso. Bem distinta essa configuração, né, galera? Parece aquela configuração que carrega pinche para asfalto. É um caminhão bem bacana. Ele na configuração de cavalo mecânico chama muito atenção. Mas infelizmente à espera de um milagre, ou quem sabe de um leilão. Com imagens de Raoni Sanchez. Galera, que dizer desse dinossauro, né, meus amigos? CMA Scania, provavelmente tem uns 112 aí atrás, ou uns 113, carroceria de alumínio. É um ônibus que eu já tive o prazer de andar muito, quando eu fazia a rota da Muamba, né? Saía de Porto Alegre para Foz do Iguaçu, fazia Paraguai. Esse belo exemplar se encontra em estado de abandono há um bom tempo. Localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Esse ônibus tem uma história, tá, meus amigos? Sim, ó, a esposa do rapaz que postou a foto trabalha nesse posto. E a história dele é que ele quebrou nas proximidades ali de São Luís e o guincho levou até esse lugar aí no posto. Assim que ele concluiu o trabalho, o mecânico, né, de reforma ali do defeito do veículo, ele afirmou pro cara que ele só iria levar o ônibus quando ele pagasse. E não pagou. Isso já fazem 5 anos que o ônibus está nesse mesmo lugar. Basicamente ele está na BR-135, quilômetro 2, no posto Paizão, em São Luís, no estado do Maranhão. E vocês sabem que quando tem endereço, a gente vai atrás. E bora ver. Bom, galera, tô aqui na BR-135, aqui, né, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, onde acabei de chegar no posto Paizão. Aí, o posto é esse mesmo aí. Se você já passou por essa BR, você deve lembrar, olha aí as proximidades dele. Sempre tem bastante caminhão aqui nesse lugar, tá? Também tem a renovadora Paizão ali do lado, ó, aqui na placa azul ali, ó. Tá? Esse é o tal do posto aí referido no post. Vamos dar uma olhada aqui, galera, ver se a gente acha esse comentão. Aqui também é mais manchada. Aí. Vamos ver o que tem aqui. Tem um restaurante lá no fundo, né? Ó. Um rodotrem ali chegando, outro aqui. Vamos ver quanto é que tá o valor do combustível. 5,54. Bah, essa fotinha faz tempo, hein? Aqui em Santa Catarina mesmo estão pagando aí em média R$6 o litro da gasolina comum, né? 2023 não tá para fracos. Saímos de R$4,50 do ano passado para R$6 e nem estamos em pandemia, né? Ó, a renovadora Paizão aí que eu falei para vocês. E aí o posto, a MPM. Vamos ver aqui como é que tá as coisas. Aí tem um FH, também temos um DAF. Vamos ter um Mercedinho. Vamos ver como é que tá as coisas por aqui. Aqui desse lado não tá o tal do ônibus. Vamos dar
dar mais uma volta aqui. Mais puladinho um pouco. Mais um pouquinho. E é isso aí, galera. Lá no fundão, ó. Bem no fundo aqui, ó. O cometão lá estacionado já há mais de 5 anos. Porque o seu proprietário não veio pagar o reparo que foi feito no veículo. E ali está até os tempos atuais. É isso aí. Mais uma imagem confirmada com sucesso, ó. Renovadora Paizão. Posto Paizão, tá aqui, ó. São Luís, Maranhão. E lá está o cometão parado lá no fundo do posto já há mais de 5 anos. Bom, galera, é isso aí. Vamos encerrando mais um vídeo por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Eu sempre faço vídeo com muito carinho para vocês, tá? Eu faço normalmente ou nos meus horários vagos, que são bem pouco durante o dia. Como eu falei, né? Eu estudo de manhã, né? Quando eu chego em casa eu faço vídeo para os outros 2 canais. E depois eu venho trabalhar e só saio daqui onde eu estou agora, hoje que é sexta-feira, 11 horas da noite. No meu intervalo aqui, no meu horário da janta aqui, estou aqui me preparando esse videozinho com muito carinho aí para vocês. Espero que vocês realmente curtam. Sempre é bom lembrar que as imagens, 90% delas são enviadas pelos próprios inscritos do canal, pela nossa página do Facebook. Basta você procurar por QRA Oliveira 22. Bom, galera, é isso aí. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima!